Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Artigo 3º. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade: as nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho, que teve anteriormente a água clara e o vinho bom, ficam estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma corrompida pelo pecado original e atual as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para adquirir a perfeição, que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziar-nos do que há de mal em nós. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas, uma notícia que não é nova, mas que a gente precisa trazer gravado do coração eternamente. Qual é a notícia que não é nova? Você não é bom. Você não é boa. Eu não sou bom. Nós somos maus. E quem nos ensina isso não é apenas São Luís no seu tratado, mas nosso Senhor em sua palavra nos ensina que o homem é mau. O jovem rico chega a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Só Deus é bom. Nosso Senhor, quando vai ensinar a necessidade de pedir correto e orar sempre sem cessar, ele vai dizer: se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará o pão do céu. Ou seja, Jesus está ensinando que você e eu, nós somos maus. E por que somos maus? Porque nós nascemos corrompidos pelo pecado. Salmo 50, eis que minha mãe me concebeu na culpa, eis que nasci no pecado. Vai dizer o rei Davi. Porque todos nós nascemos com a culpa original, manchados pela culpa do velho Adão. Então, meu irmão, minha irmã, ninguém é bom. Nós não somos bons. O que há em nós é a maldade, é o pecado, é a morte, é o que gera em nós. Portanto, quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Quando o Senhor Jesus vai depositar em nós a sua água límpida, o seu amor puro, se ele depositar sem antes nós renunciarmos o nosso mal, o fundo mal que existe em nós, aquilo que o Senhor depositar vai se perder, vai se estragar. Porque aquilo que é bom não pode se misturar com aquilo que não é bom. Aquilo que é puro não pode se misturar com aquilo que é impuro. Jó capítulo 14 vai dizer: porventura pode o puro sair do impuro? Não. Portanto, não pode nosso Senhor derramar a pureza naquele que permanece na impureza. Não dá. Porque nosso fundo mal corromperia aquilo de bom que foi dado a nós, que foi derramado em nós. Porque nós bem sabemos, meus irmãos, que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus dá e Deus não toma de volta. Por isso tem pessoas que usam os dons de Deus para o mal ou para o seu próprio prazer. Portanto, nós devemos tomar cuidado. Nós devemos entender que existe um fundo mal em nós. Este fundo mal contamina todas as nossas obras. Todas. Para nos despojarmos de nós mesmos é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem
pela luz do Espírito Santo, nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda graça, a nossa iniquidade em toda parte. Ou seja, a primeira coisa é reconhecer e conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal. Nós somos indignos, meu irmão, minha irmã, de toda a graça de Deus. De toda a obra dos céus para nós somos indignos. Deus não faz para nós as suas graças, não faz em nós a sua obra porque nós merecemos. Não, porque somos bonzinhos, não. Se Deus fosse fazer só pelo nosso merecimento, nós não receberíamos nada de Deus. Nós não merecíamos Jesus na cruz. Nós não merecíamos a encarnação do Verbo. Nós não merecíamos. Por quê? Porque somos todos falhos, miseráveis, pecadores, afastados de Deus, indignos da graça, decaídos da graça. Agora, por graça deste bom Deus, nós temos todas as coisas. Por graça deste bom Deus, Ele separou a Virgem Maria, livrando-a de todo pecado, de toda mancha, de toda culpa. E ela cooperou com esta graça de Deus, permanecendo na graça, não se afastando dela. O pecado de nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo. Azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. O pecado original de Adão e Eva arruinou-nos, condenou-nos. Nós nascemos condenados. Vimos no artigo anterior que nós nascemos escravos do demônio por causa do pecado original. O pecado original nos arruinou, minha gente. Nos condenou. Nos manchou por inteiro. Nosso Senhor, claro que perdoou e apagou a culpa original. Mas o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que uma consequência permaneceu em nós. E qual é a consequência? A concupiscência da carne. O que é isto? É a inclinação, o desejo que a carne tem de pecar, o desejo que nós temos de pecar. Eu não quero fazer, e quando eu vejo, eu cometi aquilo que eu não queria fazer, ou aquilo que eu prometi não fazer mais. Como alguém que diz, eu vou parar de beber, não vou beber mais, fica um tempo sem beber, quando vê, volta a beber. Porque na sua carne existe uma inclinação para a bebida e a pessoa quer beber, seja lá qual vício que for, existe na nossa carne esta inclinação. E os nossos pecados mortais ou veniais atuais que nós cometemos, embora tenham sido perdoados na confissão, eles aumentaram a concupiscência em nós, de forma que nós ficamos mais inclinados ainda a fazer o que é errado, mais inclinados ainda ao pecado. Por isso que nós precisamos reconhecer este fundo mal que habita em nós, que mora em nós, conhecer bem que eu pequei, que eu aumentei na minha carne o desejo e a sede pelo pecado, e por isso eu preciso lutar com todas as minhas forças. O nosso corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo o corpo de pecado, concebido no pecado, alimentado pelo pecado, capaz de todo pecado e sujeito a 1000 enfermidades. Corrompe-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção. A nossa alma unida ao corpo tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, quando nós reconhecemos o que nós somos e como somos maus, nós começamos a perceber que nós somos capazes de toda obra má. Que não existe limite para o mal que existe em nós. Nós vamos cometendo pecado em cima de pecado, maldade em cima de maldade. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos como o homem se tornou mal e mais mal ainda. Como o homem se afastou de Deus. Pai matando filho, filho matando pai. O mundo está assim porque nós somos capazes disto.
quando nós olhamos para essas calamidades, essas tragédias, nós não podemos nos abismar de certa forma e pensar, olha, aquele fulano fez tal coisa. Nós somos capazes de coisas muito piores. Muito piores. Se não fosse Jesus, se não fosse Deus, nós teríamos cometido coisas piores. Aliás, o cometemos crucificando Jesus, crucificando Deus. Mas na vida atual, se não fosse Jesus ter nos resgatado, nós teríamos cometido coisas muito piores, minha gente. Porque nós somos capazes disto. Não pense que você é bonzinho, que eu sou bonzinho. Nós não somos. Nós somos maus. Nós somos capazes de toda obra má. Toda obra má. Portanto, reconheça quem você é. Enxergue quem você é. Quem você é. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais golosos que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Nós estamos cegos, duros de coração, empedernidos pelo pecado e por este mundo. Nós somos gulosos, nós somos irados, nós somos avarentos, nós somos invejosos. E tudo aquilo que você pensar de mal, nós somos. Tudo aquilo que você pensar de mal, você é. Não somos bons. A única coisa que nós merecemos, que eu mereço, é o inferno certo e eterno. Eu, por minhas atitudes, por minhas escolhas, só mereço o inferno. Porque eu não sou capaz de fazer o bem. Não sou. E eu preciso me convencer disso. Eu não sou capaz de fazer o bem. Eu, Tiago, não sou capaz de fazer o bem. Se você me vir um dia praticando mal, isso não deve te decepcionar. Porque nós somos muito assim, minha gente, de ver alguém pecando, alguém caindo e a gente se decepcionar. Eu não me decepciono com a queda de ninguém. Eu não posso. A queda de um padre, de um bispo, de um irmão, de um pregador, de um missionário, não deve te decepcionar. Porque quando ele cai, ele está mostrando que é ele. O mal é ele. Agora, quando vemos um padre, um bispo, um missionário, uma missionária, um pregador, uma pregadora, seja lá quem for, seja da qualidade que for, praticando bem, fazendo uma obra boa e até pregando a palavra de Deus, isto é o Espírito Santo, isto é Deus, não é o homem. Agora, por que a gente se decepciona? Porque a gente dá crédito da obra boa para o homem e não para Deus. Porque se eu reconheço que a obra boa que alguém faz é Deus, eu sei que aquela pessoa só é capaz de praticar o mal. Então, quando ela cometer o mal, eu vou entender, foi ela, não foi Deus. E isto não vai me decepcionar. Não vai me escandalizar a ponto de abalar minha oração, minha fé, de eu ficar revoltado, de eu ficar irado. Não. O bem em mim é Deus. O mal em mim sou eu. O bem em você é Deus. O mal em você é você mesmo. É você mesmo. Santo Agostinho nos ensina bem isto. E o Catecismo da Igreja nos traz esta frase, este ensinamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer: o homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Entenda bem. O homem e o pecador são duas realidades. Ou seja, são duas coisas diferentes. O homem é uma coisa, o pecador é outra. Santo Agostinho vai dizer: o homem e o pecador são duas realidades. Quando ouves falar de homem, foi Deus quem fez. Quando ouves falar de pecador, foi o próprio homem quem fez. Ou seja, Deus fez o homem
bom. Deus viu que era bom. Lá no Gênesis nós vemos isso. Deus viu que era bom. O homem, o pecador, quem fez? Eu. O pecador é mau. O homem que Deus fez, bom. O pecador que eu fiz, mal. E este pecador que eu fiz manchou o homem que Deus fez. Manchou a imagem que Deus fez. Santo Agostinho continua dizendo: destrói o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Destrói o que você fez, o pecador que você fez, para que Deus salve o homem que ele criou. Ou seja, eu sou mau, existe em mim maldade, por isso eu preciso destruir este homem mau, para que Deus salve o homem bom que ele criou. Eu preciso destruir este pecador mau que eu criei, para que Deus salve o homem que ele criou. O homem bom Deus criou, o pecador mau eu quem criei, eu quem fiz. Depois disto, será de admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo e odiar a sua própria alma? Que aquele que amasse a sua alma a perderia, e o que a odiasse a salvaria? Esta sabedoria infinita que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiarmos-nos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio. Não há tão digno de amor como Deus, e nada tão digno de ódio como nós. Olha que coisa fortíssima. É por isso que Jesus manda: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, renuncie o homem de pecado, que é você, e me siga, para que você seja santo. Não há nada tão digno de amor como Deus, e não há nada tão digno de ódio como nós. Nós não somos dignos de amor, somos dignos de ódio, de ira, de indignação. Mas nosso Senhor morreu por nós, ainda assim. Nosso Senhor não levou em conta nossos pecados, porque vai dizer o salmista, no De Profundis: Senhor, se levardes em conta os nossos pecados, quem subsistirá? Ninguém. Em segundo lugar, para nos despojar de nós mesmos é preciso morrer todos os dias. Isto quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo, ou seja, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. Morrer é aniquilar a nossa carne naquilo que existe de terreno e mal em nós. Ou seja, os meus olhos precisam ser mortificados. Nosso Senhor nos ensina isso dizendo: se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no reino faltando um olho do que ter os dois e ser lançado no inferno. Para que Nosso Senhor diz isso? Não é para que ninguém arranque os olhos, não é para que ninguém arranque as mãos, é para que nós entendamos que os membros precisam ser mortificados, precisam morrer. Precisam morrer para este mundo. Eu preciso ver como se não visse, ouvir como se não ouvisse, falar como se não pudesse falar, viver neste mundo como se nele não vivesse. Se não morrermos para nós mesmos, e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Por que então as nossas devoções tornar-se-ão inúteis? Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que podemos fazer. Imagina, se você e eu não morrermos, mesmo as boas obras que fizermos estarão manchadas pelo pecado. Porque é possível que alguém faça o bem e ainda assim não ser Deus. Olha o engano do pecado da carne e do diabo. É possível que alguém faça o bem, mas apenas para o seu orgulho, para o seu envaidecimento, para o seu ego, para o seu amor próprio. Há quem diga a santos que dizem que o amor próprio é a raiz de todos os males, porque o homem se ama, quer se exaltar, quer se encher, faz as coisas para ser bajulado, para ser visto. Portanto, cuidado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que faz o bem entrará nos céus. Senhor, preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos em teu nome. Não te conheço. Tomemos cuidado
meus irmãos, que as nossas devoções, que as nossas orações, que as nossas boas obras sejam consequência de alguém que morreu para este mundo e para o pecado e vive para nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, é preciso escolher dentre todas as devoções da Santíssima Virgem aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e mais santificante. Não se julgue de fato que tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil é praticado pela maior parte das pessoas, e que tudo aquilo que é fácil e praticado pela maior parte das pessoas é o mais santificante. Olha que coisa linda e interessante. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo aquilo que as pessoas praticam é o mais santificante. Nem tudo aquilo que a maior parte das pessoas pratica é o mais santificante. Nem tudo aquilo que a maior parte dos católicos pratica é o mais santificante. Na natureza há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente. Na ordem da graça, existem também segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. Se nós pensarmos na ordem da natureza econômica, pensarmos no dinheiro, numa construção, em algo que nós queremos conquistar, existem caminhos para acelerar estas coisas, para fazer mais rápido. Como se a gente vai fazer uma viagem e a gente precisa chegar num lugar que é muito distante. O que a gente vai fazer? Procurar o caminho mais curto para chegar àquele lugar. E a gente coloca lá e acha o caminho mais curto. Na ordem da graça, da mesma forma. Existem caminhos mais curtos, mais fáceis e que apressam a nossa morte para o pecado, para este mundo. E esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para a morte, para morrer para este mundo e viver para o Senhor. São Luís diz: a prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira verdade. Nós veremos esta quarta verdade no próximo vídeo, mas olha o que diz São Luís, que este segredo de graça é desconhecido de pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, conhecido por poucas almas e praticado por menos ainda. Então esta prática da verdadeira devoção, ela não é para todos os cristãos, porque não podemos viver numa utopia, não podemos viver numa ilusão, achar que todo mundo vai fazer bem o que deve fazer para viver bem para Jesus Cristo. Sejamos aqueles que estão dispostos a morrer porque sabem que são maus. E só Deus é bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.